Olá, concurseiros! Vamos juntos para mais um bloco de estudos? Faremos a leitura das súmulas 163 a 217. Súmula 163. Aviso prévio. Contrato de experiência. Cabe aviso prévio nas rescisões antecipadas dos contratos de experiência, na forma do artigo 481 da CLT. Súmula 170. Sociedade de economia mista. Custas. Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21 de agosto de 1969. Súmula 171. Férias proporcionais. Contrato de trabalho. Extinção. Salvo na hipótese de dispensa do empregado por justa causa, a extinção do contrato de trabalho sujeita o empregador ao pagamento da remuneração das férias proporcionais, ainda que incompleto o período aquisitivo de 12 meses, artigo 147 da CLT. Súmula 172. Repouso remunerado. Horas extras. Cálculo. Computam-se no cálculo do repouso remunerado as horas extras habitualmente prestadas. Súmula 173. Salário. Empresa. Cessação de atividades. Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da empresa, os salários só são devidos até a data da extinção. Súmula 178. Telefonista. Artigo 227, e parágrafos, da CLT. Aplicabilidade. É aplicável a telefonista de mesa de empresa que não explora o serviço de telefonia o disposto no artigo 227, e seus parágrafos, da CLT. Súmula 182. Aviso prévio. Indenização compensatória. Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979. O tempo do aviso prévio, mesmo indenizado, conta-se para efeito da indenização adicional prevista no artigo 9º da Lei nº 6.708, de 30 de outubro de 1979. Atenção à súmula 182, pois as provas costumam substituir a expressão mesmo indenizado por salvo indenizado. Súmula 184. Embargos declaratórios. Omissão em recurso de revista. Preclusão. Ocorre preclusão se não forem opostos embargos declaratórios para suprir omissão apontada em recurso de revista ou de embargos. Súmula 186. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Regulamento da empresa. A licença-prêmio, na vigência do contrato de trabalho, não pode ser convertida em pecúnia, salvo se expressamente admitida a conversão no regulamento da empresa. Súmula 187. Correção monetária. Incidência. A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante. Súmula 188. Contrato de trabalho. Experiência. Prorrogação. O contrato de experiência pode ser prorrogado, respeitado o limite máximo de 90 dias. Súmula 189. Greve. Competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é competente para declarar a abusividade, ou não, da greve. Súmula 190. Poder normativo do TST. Condições de trabalho. Inconstitucionalidade. Decisões contrárias ao STF. Ao julgar ou homologar ação coletiva ou acordo nela havido, o Tribunal Superior do Trabalho exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o Supremo Tribunal Federal julgue iterativamente inconstitucionais. Súmula 191. Adicional de periculosidade. Incidência. Base de cálculo. Inciso 1º.
O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Inciso 2º. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei nº 7.369 de 1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. Inciso 3º. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei nº 12.740 de 2012 atinge somente o contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 193 da CLT. Aqui eu te lembro 6 fatores de exposição que geram o direito ao adicional de periculosidade. 1º, inflamáveis. 2º, explosivos. 3º, energia elétrica. 4º, exposição a roubo ou violência física. 5º, radiações ionizantes ou substâncias radioativas. E 6º, atividade em motocicleta. Súmula 192. Ação rescisória. Competência. Inciso 1º. Se não houver o conhecimento de recurso de revista ou de embargos, a competência para julgar ação que vise a rescindir a decisão de mérito é do Tribunal Regional do Trabalho, ressalvado o disposto no item 2. Inciso 2º. Acórdão rescindendo do Tribunal Superior do Trabalho que não conhece de recurso de embargos ou de revista, analisando a arguição de violação de dispositivo de lei material ou decidindo em consonância com súmula de direito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito material da seção de dissídios individuais, súmula número 333, examina o mérito da causa, cabendo ação rescisória da competência do Tribunal Superior do Trabalho. Inciso 3º. Sob a égide do artigo 512 do CPC de 1973, é juridicamente impossível o pedido explícito de desconstituição de sentença quando substituída por acórdão do Tribunal Regional ou superveniente sentença homologatória de acordo que puser fim ao litígio. Inciso 4º. Na vigência do CPC de 1973, é manifesta a impossibilidade jurídica do pedido de rescisão de julgado proferido em agravo de instrumento que, limitando-se a ferir o eventual desacerto do juízo negativo de admissibilidade do recurso de revista, não substitui o acórdão regional, na forma do artigo 512 do CPC. Inciso 5º. A decisão proferida pela SBDI, em agravo regimental, calcada na súmula número 333, substitui acórdão de turma do TST, porque emite juízo de mérito, comportando, em tese, o corte rescisório. Súmula 197. Prazo. O prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação. Súmula 199. Bancário. Pré-contratação de horas extras. Inciso 1º. A contratação do serviço suplementar, quando da admissão do trabalhador bancário, é nula. Os valores assim ajustados apenas remuneram a jornada normal, sendo devidas as horas extras com o adicional de, no mínimo, 50%, as quais não configuram pré-contratação, se pactuadas após a admissão do bancário. Inciso 2º. Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a ação não for ajuizada no prazo de 5 anos, a partir da data em que foram suprimidas. Súmula 200. Juros de mora. Incidência. Os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. Súmula 201. Recurso ordinário em mandado de segurança. Da decisão de Tribunal Regional do Trabalho em mandado de segurança cabe recurso ordinário, no prazo de 8 dias,
para o Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Súmula 202. Gratificação por tempo de serviço. Compensação. Existindo, ao mesmo tempo, gratificação por tempo de serviço outorgada pelo empregador e outra da mesma natureza prevista em acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa, o empregado tem direito a receber, exclusivamente, a que lhe seja mais benéfica. Súmula 203. Gratificação por tempo de serviço. Natureza salarial. A gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais. Súmula 206. FGTS. Incidência sobre parcelas prescritas. A prescrição da pretensão relativa às parcelas remuneratórias alcança o respectivo recolhimento da contribuição para o FGTS. Súmula 211. Juros de mora e correção monetária. Independência do pedido inicial e do título executivo judicial. Os juros de mora e a correção monetária incluem-se na liquidação, ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Súmula 212. Despedimento. Ônus da prova. O ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negados a prestação de serviço e o despedimento, é do empregador, pois o princípio da continuidade da relação de emprego constitui presunção favorável ao empregado. Súmula 214. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º, da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão a. de Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. b. suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. c. que acolhe exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Súmula 217. Depósito recursal. Credenciamento bancário. Prova dispensável. O credenciamento dos bancos para o fim de recebimento do depósito recursal é fato notório, independendo da prova. Aqui encerramos o nosso 5º vídeo. No próximo faremos a leitura das súmulas 218 a 262. Nos vemos por lá!